Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra, medicina que transforma. E doutor Tiago Branzan. Não faça holding, faça planejamento. Bom dia! Vocês pediram e para fechar com chave de ouro o nosso janeiro aí, hoje você vai rever os melhores momentos de 2025. Então convido você para ficar comigo nesse programa e sábado que vem já voltamos com programas inéditos. Doutora, hoje o quadro da doutora aqui é Dermatologia Sem Segredos. Eu adoro esse nome. Adorei. E hoje, olha só, a gente vai tirar algumas dúvidas de manchas aqui. O que fazer para evitar as manchas que pioram aí no verão por causa do sol, né? Todo mundo vai pra praia, piscina. Pois é, uma estação deliciosa, maravilhosa que é o verão, mas pode acontecer de aparecerem manchas na pele ou de escurecerem manchas que já existem. Certo. Então, o que a gente pode fazer, Paula, além do uso caprichado do protetor solar, que a gente já comentou aqui várias vezes, algumas suplementações por via oral. A gente tem ativos ou industrializados ou manipulados que a gente individualiza para cada paciente e que podem garantir uma corzinha, um bronzeado mais saudável, como um beta-caroteno, uma luteína, o polipódium leucotomus. Então isso é bem legal. Eu gosto muito de prescrever para as minhas pacientes, eu prescrevo a partir do mês de outubro e elas ficam tomando até fevereiro. Porque a gente sabe que um solzinho, ainda mais quem tem criança, vai tomar, é gostoso, sim, tem sim. seus benefícios também. Mas a gente tem que tomar sol com consciência. Doutora, falou aqui, né? A gente tá falando de mancha de pele, eu vou já te fazer uma pergunta que não tá aqui. Claro! Quem trabalha muito com lâmpadas fluorescentes dá mancha na pele também, não dá? Sim. Porque a gente vê assim pessoas que trabalham muito dentro de escritório, com luzes fortes, até outras profissões, né, que tem que ficar com a luz, e tem assim muita mancha. Sim, Paula, e hoje a gente fala da questão da luz visível e não só as lâmpadas, por exemplo, um dentista que trabalha o dia todo com aquela lâmpada, mas a gente orienta muito em relação à luz que vem de tela de computador e tela de celular. Então, os bons protetores hoje, gente, eles têm um espectro de proteção, além do UVA e do UVB, que são as radiações solares, os bons protetores têm espectro também para a luz visível e para a luz azul. Dentro do espectro da luz visível, a gente tem a luz azul, que é um comprimento de onda que provoca muita mancha, principalmente o tão temido melasma, que são aquelas manchas principalmente fortes na região malar. Então, precisa proteger sim. Doutor, o seu assunto, dor, a gente tem um monte de pergunta depois, viu? Porque a gente tem um monte de dúvida. Hoje nós vamos falar sobre artrite e artrose. Quem tem artrose pode desenvolver artrite? Sim, geralmente, né, as pessoas usam muito esse termo, artrite, artrose, como até se fossem uma mesma situação. Porém, a artrose em si pode levar a artrite. E a artrite, se não tratada adequadamente, leva a artrose também. Entendi. E quais as principais causas, doutora, da artrite? Bom, a artrite, por ela ser um termo utilizado para referir ao estado inflamatório da articulação, existem inúmeras situações que podem causar. Além das doenças reumáticas, autoimunes, doenças de depósito, que nós falamos sobre o ácido úrico, né, que leva a gota. Além disso, existem outras condições, como situações endócrinas, cânceres, que podem levar ao estado de artrite, que é a inflamação da articulação, com calor, dor, inchaço, vermelhidão. Inclusive, a artrite, crianças podem desenvolver. Ah, é? Então, existem crianças que têm artrite e muitas pessoas acham que é uma situação mais de idades avançadas. Eu seria uma dessas pessoas aí, porque eu pensei que só pessoas com mais idade que teriam desgaste. Ah, sim, não, mas se não tratar adequadamente, isso vai acelerar um processo de desgaste. Por isso que é tão importante a gente saber diferenciar o que é uma artrite e o que é uma artrose. Então, a artrite ela é causada por inúmeras situações e dentre as doenças reumáticas autoimunes, nós temos a artrite reumatoide, nós temos o lúpus, que pode acontecer em qualquer idade.
enquanto que a artrose já inicia ali numa idade mais avançada, que além de um processo inflamatório, também tem o desgaste da articulação. 30 anos de IG, eu tô muito feliz por estar aqui mais um ano com você, Felipe. Estamos aqui com o CEO da IG. Felipe, eu quero já te perguntar, nesses 30 anos, qual a conquista que você achou mais significativa aí ao longo desses anos? Sem dúvida nenhuma, eu acho que foi esse povo que está aqui, essas pessoas, né? São 15 mil pessoas que trabalham diretamente conosco hoje. Eu acho que ninguém chega nesse patamar aí se não tiver trabalhado direitinho, com muita transparência, né? Com muita correção naquilo que faz. Sim, com um pouco de criatividade também, mas muito esforço, muita dedicação. Eu vou começar te perguntando aqui. Você tem uma visão super privilegiada de tudo que está acontecendo por aqui. Na sua opinião, qual o grande diferencial dessa edição dos 30 anos? Os espaços. A gente reuniu aqui 5 mil pessoas, mais ou menos, né? Nos quatro resorts, e também pessoas que não se hospedam e ficam aqui volantes, né, que a gente fala. Então, como a gente tem muita gente envolvida, a gente criou 10 espaços. Bar das meninas com degustações, bar dos meninos, espaço relax para o pessoal fazer massagem, o palco aqui com brindes e os tempo todo pitch patrocinadores para que eles falem do produto. E assim, são 10 espaços, tem muita coisa acontecendo. Então, com isso, quem quer ir no lugar vai, quem quer ir em outro vai. Hoje está acontecendo a plenária da Splash, então a gente pede que vá 1 a 2 franqueados, a gente está lotação máxima, 1.200 pessoas dentro da plenária. Nossa, apertadinho, aconchegante. Ontem foi IG Trata Bem, tinha uma plenária com 750 pessoas, e aí as famílias são convidadas, então elas vêm pro parque. É muito importante, né? Tem área kids, é tudo isso. Olha só, Michel Teló aqui com a gente. Michel, prazer te conhecer. Que coisa mais chique, né? Poder celebrar. Né? Já vou te perguntar, como esses eventos corporativos faz aí na carreira do artista, movimenta, né? Com certeza. Hoje, uma terça-feira, né? Um dia especial comemorando junto com a turma da IG, 30 anos. E eu tenho a alegria de cantar em muitos eventos corporativos. Ano passado eu estava fazendo o John Deere. Tô sempre na luta, graças a Deus, grandes marcas, né, que fazem esses eventos, e poder participar de momentos especiais é sempre muito especial. Poxa, muito legal você conectar cultura, arte, né, com eventos tão importantes como esse, né? Aliás, a IG é uma empresa, um orgulho nacional, né? Uma empresa que está em mais de 53 países, uma empresa que domina realmente o mercado desse perfil de piscinas. Então, para a gente é uma honra. Poxa, vários parceiros presentes aqui hoje que fizeram parte dessa história, que ajudaram essa dinâmica da empresa de sair lá de Gravataí, se eu não me engano, no interior do Rio Grande do Sul, e conquistar, né, todo o Brasil. Então, pra gente é uma honra estar aqui. Vamos dar o nosso melhor, trazer um pouco de alegria, um pouco de música, e vai ser uma noite especial. Comemorar 30 anos. Vamos comemorar, isso aí. Pra gente começar hoje, a gente vai falar de avaliação, né, na criança ali. Porque o adulto vai lá, faz a avaliação no cardiologista, mas e a criança? Tem que fazer essa avaliação, passar por um check-up? Tem que fazer, doutora? Então vamos lá, gente. Em diretriz, é ideal que a criança passe pelo pediatra e que depois, a partir da queixa, seja encaminhada para o cardiologista. No entanto, a gente está vendo que nos Estados Unidos e na Europa isso tem mudado, e a tendência é mudar aqui no Brasil. As crianças têm cardiopatias que são muito silenciosas, então é muito difícil a gente identificar o sintoma, e por isso é importante passar com um cardiologista pediátrico. Existem algumas avaliações que idealmente são feitas até 1 ano de vida, e principalmente antes de atividade física. Essa é a mais importante. Pai, o filho vai começar futebol, vai começar qualquer coisa aí, não é só colocar, né? Porque às vezes, vai lá e começa, mas tem que fazer essa avaliação, é importante. Por isso que está acontecendo tanta coisa com as crianças também, doutora, porque os pais acham que antigamente não ia no médico, né? Antigamente era diferente. Sim. E hoje tem muita obesidade, ou não só a obesidade, né? As crianças não brincam tanto igual antigamente, né? As crianças ficam muito em telas. Então, tem que levar muito em consideração essa avaliação, levar muito a sério, né?
Sim, trazendo também essas referências novas, a gente vê que a brincadeira das crianças já é uma atividade física de alta intensidade. Então, diante disso, já é importante levar. Mas o principal é levar para a gente afastar o risco de morte súbita. Então, e é exatamente por isso que a gente leva no cardiologista pediátrico antes de fazer a atividade física. Porque a gente consegue afastar doenças que têm risco de morte súbita. Claro que se a gente está diante de uma criança que tem mais riscos, então uma criança que é obesa, uma criança que pode ter uma hipertensão aí que não investigou, porque muito poucas pessoas investigam hipertensão na criança, é ainda mais importante. Mas afastar a morte súbita é primordial. Cá, hoje você trouxe aqui perguntas, né? Então, Sim. a gente vai liberar lá as perguntas para Camila. Vamos lá, Camila, como identifico se meu filho precisa de fisioterapia respiratória? Essa pergunta veio de Rio Preto. Bom, essa é uma questão bem importante e a gente tem vários momentos da físio, mas o principal, aquele momento em que a criança está com bastante secreção, nariz todo entupidinho, com coriza, tosse bem carregada, aquela criança que começa a brincar um pouquinho e já cansa, ou os bebês, né, não conseguem mamar direito. Esse é fundamental a fisioterapia. E depois a gente tem as fisioterapias de controle, de reabilitação pulmonar, que é para aquela criança que está sempre resfriada, que está na idade de início de escola, os asmáticos, os com fibrose cística, enfim. Aí vai um monte. Aí vai. Vamos lá, mais uma. Em média, quanto tempo leva o tratamento de fisioterapia respiratória para ver o resultado da criança lá de Dolcinópolis? Olha, depende muito da questão. Para essa criança que a gente estava falando antes, que é a criança que está no momento agudo da questão respiratória, na primeira sessão a gente já tem que sentir um resultado. Pelo menos vai ser aquela noite em que a criança vai dormir um pouco melhor, a secreção que estava parada, que se sentia aquela tosse que a gente fala, a mãe fala assim, muito tem a pigarra aqui, né? Não sai. Ela vai começar a desprender essa secreção e cada caso vai ser um caso para a gente pôr, e cada criança tem um tempo de resposta. Não tem uma receita de bolo, né? Tem que ser avaliado, né? Na primeira a gente já tem um pouquinho de resultado. Tá. Então, uma cozinha desorganizada é um espaço que traz muita confusão para o nosso dia a dia. Atrapalha, inclusive, você preparar uma refeição saudável, né? Quando tá tudo fora do lugar, você vai pegar uma colher, não tá lá, você vai pegar um utensílio, cadê? A panela tá suja na pia. O que você faz? Vou pedir uma comida pronta, né? E aí fica difícil de você ver o que você tem, de saber o que usar e você acaba não cuidando certo da sua saúde. Isso impacta na alimentação também? Com certeza por conta disso. Tá. Você não consegue fazer escolhas conscientes com a cozinha desorganizada. Quando você arruma o seu espaço, quando você organiza adequadamente a cozinha, você faz escolhas mais conscientes, você consegue comer de forma mais saudável, você não sente até mais vontade de cozinhar quando está tudo limpinho, arrumadinho? Sim, verdade. E aí você consegue escolher realmente alimentos que são melhores para a sua saúde. E o que é importante na hora de organizar, Ju? A cozinha, a gente costuma sempre falar na organização que tem que categorizar os itens, né? Então, você vai no guarda-roupa, você vai colocar uma calcinha junto com calcinha, meia junto com meia. Na cozinha, a gente tem que categorizar, sim, né? Você vai colocar todos os pratos juntos, copos juntos, talheres juntos. Mas tem uma coisa que é o pulo do gato na organização da cozinha e que às vezes muita gente não se toca disso e a cozinha acaba não ficando prática, não ficando funcional. Por exemplo, uma família que prepara todos os dias o seu café da manhã. Aí ela só categorizou, ela guardou lá o coador de café junto com os plásticos, o filtro de café junto com os descartáveis, papa toalha, tudo. A leiteira onde vai esquentar a água, tá lá com as panelas. Aí na hora que vai preparar o café da manhã, o que acontece? Vai lá, pega isso, pega aquilo, junta tudo e tá. O que a gente sugere para deixar mais prática, mais funcional essa cozinha? Criar pequenas zonas de uso, né? Então, se é uma família que faz o seu café da manhã, nada mais prático do que você montar um cantinho lá no seu armário já com tudo que você vai precisar, porque normalmente você só vai usar para fazer o café da manhã, né? Onde você vai esquentar a água, onde você vai passar o café, a garrafa, o açúcar, um remédio que você tome de manhã, um suplemento, já tá tudo ali junto. Nossa, legal. Mais fácil, né? Facilita muito. Muito. Da mesma forma, um organizador ou um cestinho ou uma caixinha que seja para você colocar tudo que vai junto na mesa do café da manhã.
né? Então, em vez de você pegar lá na despensa sua granola, pegar lá no outro lugar o achocolatado, né? E tudo, você já deixa tudo junto. Doutora Pri, minha sobrinha menstruou antes dos 9 anos. Será que é normal? Então, Nossa, provavelmente não é normal. Por quê? Para a menina começar a entrar na puberdade e ter alguns sinais, o normal é a partir dos 8 anos. Então, para ela chegar a menstruar com 9, ela tem que ter começado os sinais muito mais cedo. Então, provavelmente ela teve uma puberdade precoce que não foi tratada e por isso ela acabou menstruando mais cedo. Então, essa é a importância da gente saber a idade certa de começar os caracteres. Então, antes dos 8, não é normal. Então, tem que procurar um atendimento médico, um pediatra ou um endócrino quando começa esses sinais antes da hora. A idade mais ou menos que começa a menstruar, que idade que é, doutora? Ela mais ou menos com 11, 12 anos, é a idade certa. Antes disso, tem que se preocupar. Tem que se preocupar. Certo. Vamos lá, doutora Pri, tenho hipotiroidismo. Será que posso engordar mesmo tomando o remédio direitinho? Então vamos lá. O hipotireoidismo, a gente tem aquele mito que o hipotireoidismo engorda. Na verdade, uma pessoa que está descontrolada ou não sabe que tem hipotireoidismo, ela pode sim ganhar peso. Mas ela ganha 1, 2 quilos, no máximo 3. E é pela retenção de líquido, e não é um ganho de gordura. Então, assim, mesmo tratando, a pessoa pode engordar? Pode, por outras causas. Se estiver bem controlado do hipotireoidismo, não, ela não vai engordar, não vai ter esse edema relacionado ao hipotireoidismo. Certo. Então, assim, se ela estiver tratando, o hormônio estiver bem controlado, não tem por que ela ganhar peso pelo hipotireoidismo. Aí o metabolismo dela volta ao normal e aí ela pode ganhar peso se ela abusar na alimentação, mas não pela tireoide. Certo. Eu tô aqui com a Érica, nossa fono, nossa querida fono. Oi, bom dia. Tem perguntas, né? Não vamos perder tempo? Vamos já soltar essas perguntinhas? Porque senão, se a gente não responde, o pessoal de casa depois fica bravo, hein? Então, vamos lá. Primeira, doutora, o transtorno no processo auditivo é uma doença? A criança já nasce assim? E a família só vai descobrindo com o passar do tempo, com as atitudes da criança? Essa pergunta veio de Buritama. Muito boa pergunta, Paula. É sempre um prazer responder as perguntas aqui. Pode mandar pra gente, que a gente adora responder, né, Paula? Adoramos. Às vezes demora um pouquinho, a gente tem que ter calma. A gente responde. Então, transtorno do processamento auditivo, a gente não pode chamar de doença, na verdade nenhum transtorno, a gente chama de condição, é uma condição em que no transtorno do processamento auditivo a criança não consegue processar as informações que chegam via audição. Então é aquela criança que pergunta muito, sempre pede para repetir, às vezes você dá uma orientação, a criança não consegue cumprir tudo aquilo que você passou porque ela tem uma dificuldade de processar aquela informação auditiva. A criança ela pode nascer com essa condição, com esse transtorno, porém o transtorno do processamento auditivo ele pode se desenvolver nos primeiros anos de vida da criança. E um dos fatores que leva a esse transtorno são as otites de repetição. Então, sabe aquela criança que está sempre gripadinha, sempre com dor de ouvido? Ela tem um fator de risco para desenvolver o transtorno do processamento auditivo. E muitas vezes os pais só conseguem perceber esse transtorno quando a criança está ali naquele processo de alfabetização, que começa a ir para a escola, começa a ter uma dificuldade e aí realmente chama a atenção que os pais falam com a criança tem dificuldade para responder, mesmo tendo uma audição dentro dos padrões de normalidade. Então a criança não tem perda auditiva, ela ouve, só que ela não processa aquela informação como deveria.
Ô, Tabata, fala pra mim. As pessoas já têm aquele preconceito de falar de casa de repouso, né? Mas as pessoas conseguem cuidar do idoso em casa como cuida numa casa de repouso? Não conseguem. Não conseguem. Esse estigma das casas de repouso, a gente, com um bom trabalho, já vem conseguindo quebrar, né? A casa de repouso, ela oferece um cuidado especializado, um ambiente adequado e um olhar diferenciado, né? A velhice, ela é heterogênea. Em cada fase do nosso envelhecimento, a gente precisa de um cuidado e de um olhar específico. E muitas vezes o cuidador domiciliar, o cuidador familiar não tem esse conhecimento. E não é assim, é o contexto, né? É a alimentação, porque mesmo tendo um cuidador, é muito difícil você todos os dias, né, ter um nutricionista, por exemplo, ter uma fisioterapia, ter uma TO, é muito difícil, né? Isso. É muito difícil e muito caro para se manter dentro de casa, né? Numa estrutura profissional de uma casa de repouso, você tem todo esse aparato com um custo muito menor. Né? Então, a qualidade de vida que o idoso tem dentro de uma instituição e o cuidado que ele tem dentro de uma instituição de longa permanência séria é muito diferente e muito melhor do que em casa. Porque justamente tem a nutricionista, tem o médico, tem o enfermeiro, tem o cuidador, tem muitos olhares para aquela pessoa. Sim. Muitos olhares diferentes para aquela pessoa. E assim, e isso vem mais assim do preconceito dos filhos, né? Da família. Isso. Porque o idoso, às vezes, ele entra ali na casa de repouso, ele melhora, né? Melhora. A gente tem casos de melhoras de diabetes, de hipertensão, de casos de agitação, porque faz um ajuste medicamentoso. Você gosta de viajar? Ó, já tem uma dica aqui de ouro para você. Eu tô aqui com o Paulo Azevedo. Ele é gestor de milhas e consultor de viagem. E ele vai explicar pra gente a hora certa de você pegar as amigas aí, a família e se planejar e fazer aquela viagem que você tanto quer, né, Paulo? É isso aí. Bom dia. Bom dia, bom dia. Ô, Paulo, o planejamento é importante aí? Com certeza. A viagem, ela começa desde quando você começa a sonhar com ela. A sua viagem, ela não começa quando você fechou, quando mandou um orçamento. Ela começa quando você já sonhou com ela. Porque você sonhou com ela, Paula, você já começa a planejar tudo aquilo que faz sentido na sua vida, né? O financeiro, o tempo, a agenda. Você aí de casa, né, que quer planejar a sua viagem, já começa a pensar com o marido, com os filhos, quando eu vou viajar, se vai ser uma viagem só de lua de mel, só os dois, se vai ser com as crianças ou com todo mundo, né? Ou com as amigas. Isso, agora tá na moda viajar com as amigas, viu? Muito na moda. Então já dá pra planejar aí. Com e certeza. dá pra mudar a vida de alguém através de uma viagem. Dá. Como que é essa história? Dá sim. Eu costumo dizer que a viagem, assim como fez sentido para mim, ela muda a tua vida. Uma vez que você faz uma viagem, a tua cabeça ela expande, a tua mente expande e você não é mais a mesma pessoa. Porque você começa a sair da sua bolha e você começa a viver outras experiências, você conhece outras culturas, você conhece outros jeitos de viver. E você fala, por que não trazer isso para mim? Isso também ajuda muito na saúde mental. E tem aquela pessoa que já está acostumada à viagem aérea, às vezes de trabalho, e ela nem sabe como usar isso a favor dela, porque você é especialista em usar as milhas aí, né? Às vezes a pessoa não usa, foi descartado não sei quanto, 35 bilhões de milhas foram perdidas por falta do pessoal usar ali. Isso mesmo, gente. Você que não sabe o que é milhas, milhas é dinheiro. Milhas é muito dinheiro. O Banco Central lançou essa nota de 35 bilhões de milhas perdidas. Ou seja, você no seu consumo aí, você que está tomando o seu café que você está tomando pode te dar milhas. O seu pãozinho pode te dar milhas. Sério? Não é Com só certeza. quem viaja de avião? Não, olha só, olha essa informação. Não. Hoje tem... A milha, na verdade, é uma forma de recompensa que os programas dão pra gente, né? Então não é algo inalcançável, como às vezes as pessoas prometem que você vai fazer milhões. Não, é algo que você tem que planejar. Então, ou seja, milhas, pense assim, o que você consome não é só cartão de crédito, você consegue fazer gestão das suas milhas. E eu ajudo isso na sua gestão estratégica. Eu não vou prometer nada extraordinário, mas eu vou prometer que você não vai perder mais dinheiro. E quem quer perder dinheiro hoje? Ninguém, né? Olha só que interessante. E o Paulo ainda ajuda você
você usar suas milhas do jeito certo e dá até para pegar essas milhas para poder viajar. Então dá para planejar tudo certinho. Vou mostrar um pouquinho para vocês a nossa confraternização de final do ano aqui com alguns clientes do Fabricando Ideias. E quero agradecer muito a IG por abrir as portas aqui da Progeo para que a gente pudesse fazer esse almoço tão gostoso. E agora a gente vai bater um papo interessante com a doutora Silvana. Oi, doutora, bom dia. Nossa cirurgiã, dentista aqui. Ela vai falar, ó, um ano novo, um novo sorriso, cuidados com a saúde bucal na terceira idade vão muito além da estética. E é muito interessante esse tema porque muita gente na terceira idade usa a prótese, a dentadura que a gente fala, né? Sim. Muitos usam. Então, assim, não tem um cuidado pensando na dentição, né? Que você vai poder falar isso melhor pra gente. Mas quais são os principais problemas bucais que surgem no envelhecimento? Então, Paula, a partir do momento que nós começamos o processo de envelhecimento, vem o uso de alguns medicamentos. E são medicamentos que, querendo ou não, ele mexe com todo o nosso sistema hormonal e nutricional. Aí vem a questão. Você começou a tomar o medicamento, percebeu boca seca, né? Fora que falta de apetite, mau hálito, então ali já está o problema. Aí tem que tentar ver o que está acontecendo. E nós podemos ajudar. É muito medicamento nessa idade, né, doutora? Aí causa... perde os dentes nessa idade? Costuma, assim, a medicação chegar a esse ponto? Perde. Porque que acontece? Antidepressivo, antihipertensivo, ele dá uma alteração que a gente chama de xerostomia, que é a falta de saliva. E a falta de saliva, ela é prejudicial. É onde acontecem as infecções bucais, né? Cáries, perda de dente. Por isso que na terceira idade o idoso perde muito dente. E aí vem a questão das próteses. Vamos reabilitar com prótese. Mas essa prótese está bem adaptada? Está machucando? Então tudo isso vai, né, agravando com o passar do tempo se você não faz um diagnóstico correto, uma avaliação, né? Asma felina? Tem isso, eu não sabia. Existe. Olha só, a Central Vet vem trazendo esses assuntos pra gente, assuntos que quem é leigo, assim, não sabe muito e ele vem ensinar, porque às vezes teu bichinho tem isso aí em casa e você também não sabe. Como ocorre a asma nos gatos e como identificamos, doutor? A asma ela é bem semelhante ao que a gente vê no ser humano, né? Ela começa muitas vezes com uma tosse persistente, uma tosse seca, né? Então eles têm essa tosse seca. Nos felinos, né, assim como nos cães, a tosse ela é confundida muitas vezes por engasgo. Então eles fazem um tipo de tosse que parece que eles vão vomitar. É o mesmo mecanismo assim, né? Bem semelhante. Então parece que eles estão engasgados, né? E isso é um relato comum de tosse pra gente. Tá. Então, ele tá engasgado. É um gato que ele para de ter a atividade normal dele, ele subia nas coisas, corria, ele começa a reduzir isso, porque ele tem dificuldade para respirar, né? Muitas vezes, o que não é comum no gato, a gente vê respirando de boca aberta. Ele faz isso em pouquíssimas situações. E é um gato que respira de boca aberta, né? Assim, eu convivo com asma, eu tenho asma também, então eu sei muito bem como é essa situação para eles. Doutor, mas a asma é só nos gatos, tem no cachorro também, ou é mais dos gatos? É mais comum nos gatos. Os cães, eles têm a bronquite, né? Que é muito semelhante, muitos autores falam que é praticamente a mesma doença. Tá. Mas os fatores são um pouco diferentes das causas, né, da doença. Mas o cão ele sofre mais com bronquite, gripe, a gripe do cão da tosse, né? O gato, a asma, ela é uma doença que realmente é muito parecida com o ser humano.
Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra, medicina que transforma e doutor Tiago Branzan. Não faça holding, faça planejamento.